Gente, então, na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre a ideia de função, objetividade, sobrejetividade e objeção. Então, vamos começar com as definições básicas, assim, o que que é então, só relembrando a notação que a gente estava usando no último vídeo. Então, deixa eu ver isso daqui. Então, uma função, tá? Ele é uma relação entre conjuntos, definida ali pelo domínio e contradomínio, associada a uma regra que diz pra gente como que essa associação de conjunto funciona. Então, deu domínio, C contra domínio. E, além disso, a gente também tem uma ideia que vai ser importante na aula de hoje, a ideia da imagem de uma função. A imagem de uma função ele é o conjunto dos pontos do contradomínio que tem uma correspondência. Então, pertence ao domínio da função. Tá? Então, a gente tem a ideia da imagem de uma função também associada. Além disso, no último vídeo eu falei com vocês sobre a ideia da pré-imagem de de um elemento ou de um conjunto. Então, a pré-imagem de um conjunto, de um subconjunto lá do domínio, ele é o conjunto dos pontos que são levados naquele conjunto ali. Então, esses são todos os x pertencentes ao domínio da função, onde a imagem deles, o f de x, cai dentro do A. Então, só relembrando as notações que a gente tinha introduzido na última aula. Tá? A ideia de uma pré-imagem, a ideia do domínio, contra-domínio, a imagem de uma função e tudo mais. Hoje eu vou falar com vocês sobre a ideia da injetividade, sobrejetividade e bijeção. E também continuar já em preparação para a ideia da função inversa. Então, vamos começar com as definições básicas, o que a gente está trabalhando. Primeiro, o que é uma função injetiva? Então, definição. F, uma função lá, definida no domínio, e num contradomínio qualquer, é dita injetiva. Ela é dita injetiva se f de x é igual a f de y, se somente se, e aí eu estou usando uma notação de lógica que eu imagino que vocês devam lembrar, espero. Se somente se o x é igual a y. Ou seja, uma função injetiva se somente se. Eu vou fazer um gráfico aqui para exemplificar, mas a ideia é que uma função injetiva não repete valores. Tá? Se tem um ponto ali que esse valor é assumido, esse valor não vai ser assumido de novo. Vamos olhar. Opa, vamos olhar um exemplo. Graficamente, tá? Digamos que esse daqui seja o domínio da função e esse daqui seja o contradomínio da função. Uma função ela é injetiva se o único ponto que vai levar esse aqui é esse aqui. Não existe outro ponto do domínio que vai ser levado naquele primeiro ponto. Se isso aí acontece, a gente diz que a função ela é injetiva. Tá? Essa seria a ideia. Cada ponto daqui que tem alguma correspondência, só tem uma correspondência. E não, alguém perguntou aqui no chat se a função injetiva é o mesmo conceito de biunívoco. Não exatamente. Tem uma diferença que é meio sutil. E aproveitando disso, antes de eu fazer uns exemplos, deixa eu fazer, já que aproveitando o gancho, a definição de sobrejetividade. F é de sobrejetivo se todo elemento do contradomínio tem pré-imagem. Então,
A ideia isso aí vai ser mais fácil com um gráfico também de explicar a ideia, mas a ideia da sobrejetividade, ela é diferente também, por quê? A sobrejetividade não tem essa restrição de só um único ponto do contradomínio, tá? Ele pode ter uma repetição. Mas o que não pode acontecer na ideia da função sobrejetiva é que exista um ponto aqui sem correspondência. Todos os pontos do C têm que ter alguém que é levado neles. Esse alguém não precisa ser único, ele pode ter vários. Mas sempre vai ter alguém. Então, isso que aconteceu aqui nunca pode acontecer. A ideia do biunívoco e da bijetividade é que os dois acontecem ao mesmo tempo. Então, se F e D em C é injetiva e subjetiva, dizemos que F é bijetiva ou bijetora. E aí a gente vai ver que nesse caso daí, da função ser uma função bijetora, isso significa que ela possui inversa. Na verdade, são equivalentes. A função ser possível de definir uma inversa e a função ser uma função bijetora. Tá tranquilo? Então, só recapitulando. Uma função ela é dita injetiva se todo ponto do contradomínio só tem um elemento aqui correspondente na pré-imagem. Tá? Você nunca vai ter um ponto e dois pontos aqui na pré-imagem que são levados no mesmo ponto. Cada ponto corresponde a um único ponto. Então, ela é dita sobrejetiva se todo mundo do contradomínio tem alguém correspondente aqui. Não existe nenhum ponto de fora, como nesse caso daqui. E ela é bijetiva se os dois acontecem. Então, a função bijetiva nunca vai ter nenhuma repetição, tá, nos pontos, e ela sempre vai ter todo mundo do contradomínio tendo alguém correspondendo. Então, essa aqui que é a ideia da bijeção. Vamos ler alguns exemplos para ajudar um pouquinho. Vou dar um corte aqui no vídeo enquanto eu puxo aqui alguns exemplos para a gente, e eu vou mudar o quadro aqui, e aí a gente já continua. Bom, então vamos olhar agora esses exemplos daqui, e esses exercícios. Vamos começar aqui então com o número 1. Então a ideia é a gente determinar se essa função daí ela é injetiva, sobrejetiva, bijetiva ou nada. Então o que vocês acham aí da primeira? A primeira é injetiva, tem certeza sobre isso? O que vocês acham? Lembram? O que que, o que que quer dizer a função ser... Esse desenho está super claro. Deixa eu aproveitar. Então, se vocês estão assistindo, tá, depois da gravação, vocês dão uma pausa e pensem antes de ouvir a resposta. Só para vocês pensarem. Mas essa primeira daqui. Injetiva, objetiva ou subjetiva? Lembrem que a função ela é injetiva se ela não tem... Ela é injetiva se ela não tem repetição. Injetiva, injetora, a palavra significa a mesma coisa. Ela é sobrejetiva se todo mundo do contradomínio tem uma correspondência ali na imagem. Ou seja, todo mundo desse lado aqui teria uma correspondência. E ela é bijetiva se for as duas coisas. Então, essa função daí, eu pergunto de novo. Essa função daí, ela é sobrejetiva. Ela é injetiva? Ela é sobrejetiva por quê? Porque todo mundo tem uma pré-imagem, tá? F-1 de x é quem? É o A. F-1 de y é o B. E a pré-imagem do F-1 de Z é igual a C e D. Então, todo mundo tem uma pré-imagem. Só que aqui entra a questão. Ela não é injetora.
Porque olha só, f de C é igual a Z, mas esse também é o f de D. E o C e D são pontos distintos. Então, não é injetivo. Porque para uma função ser injetiva, isso não pode acontecer. Você nunca pode ter dois pontos que são levados no mesmo. E no caso aqui, a f de C é igual a Z e o f de D também é Z. De maneira diferente, se a gente olhando aqui a pré-imagem, a pré-imagem tem dois. Então, é isso que quer dizer a função ser sobrejetiva, mas ela não é injetiva. E esse aqui? O que vocês acham? Função G. Ela é injetiva, sobrejetiva ou não? Deixa eu botar aqui. Essa função daí, ela é injetora, sobrejetora, objetora, o quê? O que vocês acham? Não. Alguém comentou assim, que ela é injetora porque sobra elementos no contradomínio. Não é isso que injetividade significa. A injetividade significa que não tem repetições. Tá? Você não tem dois pontos do domínio sendo levados no mesmo ponto do contradomínio. Então, essa função daí, ela é de fato injetiva. Ok, por quê? Não tem repetições. O que eu quero dizer com não tem repetições? O f de A é elevado no 1. Ninguém mais é elevado no 1. O f de B é elevado no 2. Ninguém mais é elevado no 2. O f de C é 4. Ninguém mais é elevado no 4. O D é 5 e ninguém mais é elevado no 5. Ou seja, isso aqui que aconteceu nesse primeiro, que o C e o D são ambos levados no Z, não aconteceu. Então, eu sei que essa função daqui é injetora, porque não tem repetições. Por outro lado, essa função daí é sobrejetora? E aí? Não. Por quê? Não. Não é porque não tem repetições. Injetividade e subjetividade são dois conceitos são distintos. Tá? Essa função não é sobrejetora por quê? Ela não é sobrejetora porque ninguém é levado no 3. Em outras palavras, a pré-imagem do 3 é o conjunto vazio. Ninguém é levado no 3. Para uma função ser dita sobrejetora, todos os pontos do contradomínio tem que ter alguém correspondendo que é levado nela. Então, como isso aqui não aconteceu, ela não é sobrejetiva. Essa daqui era sobrejetiva por quê? Porque todo mundo tem alguém que foi levado ali. Tem dois, no caso, uma repetição. Mas. Exatamente. Você tem um ponto ali Você tem um ponto do contradomínio que não tem pré-imagem. Tá? Tranquilo? Tá dando para acompanhar até aí? Então, vamos ver mais alguns exemplos, só para reforçar então as ideias. E essa daqui? O que vocês acham sobre essa daí? Objetiva, objetiva, subjetiva? Essa daí é objetora. Ou objetiva. Eu gosto mais da palavra objetiva, mas aí é uma questão de gosto pessoal. Porque ela significa a mesma coisa, tanto objetora quanto subjetora.
Então, primeiro, ela é injetiva, F. Por que eu sei que ela é injetiva? Eu sei que ela é injetiva porque não tem repetições. O F de A é igual a 3, o F de B é igual a 4, o F de C é igual a 1, e F de D é igual a 4. E sobrejetivo. Essa condição pode ser traduzida dessa seguinte forma, tá? F menos 1 do 1 é o A. F menos 1 do 2, desculpa, é o C. É o C. F menos 1 do 2 é o B. E F menos 1 do 3, esse é o A. E o F menos 1 do 4 é igual a D. Tá? Então, todo elemento do contradomínio tem uma pré-imagem, e essa pré-imagem é um elemento só. Não tem repetição. Então, a função ela é bijetiva. Ou ela é uma bijetora. É bijeção, bijetora, os conjuntos são bijetivos, por aí vai. Vamos complicar agora um pouco. Como é que eu faço para saber essa daqui? Agora eu não estou trabalhando mais uma função de números conjuntos finitos. Eu estou trabalhando agora com uma função que ela é dos reais. Não dos reais exatamente. Essa função daí. Objetiva? Sobrejetiva? Objetiva. O que vocês acham? Por quê? Porque ela é objetiva. Ela é objetiva, de fato. Antes de responder por que ela é objetiva, vamos olhar umas situações diferentes, tá? Essa função daqui, ela é injetiva? Vamos ir passo a passo. Essa função daí é injetiva? Sim ou não? Não. F não é injetiva. Tipo, a primeira, essa daqui, ela é objetiva. Essa não é nenhuma coisa nem outra. Por quê? Ela não é injetiva porque, olha só, f de 1 é igual a f de menos 1. Você tem dois elementos sendo levados no mesmo. Então ela não é injetiva. E ela não é sobrejetiva por quê? Porque f é... Desculpa, gente. Ela não é sobrejetiva porque, por exemplo, números negativos estão no contradomínio, mas ninguém é levado no número negativo. Não tem nenhum número negativo, nenhum número real que ao quadrado seja igual a menos 1. Então ela não é injetiva e não é sobrejetiva. Só que se eu posso consertar isso. Tipo, se eu colocar f do intervalo de 0 até infinito nos reais, mesma regra. Ela passa a ser injetiva, porque não tem mais os números negativos sendo levados nos mesmos. Tá?
ela não é sobrejetiva ainda, porque, de novo, não tem pré-imagem nos números negativos. Os números negativos não estão no contradomínio. Só que, se eu restringir tanto o domínio quanto o contradomínio, aí é o melhor. E se eu restringir o contradomínio primeiro, desculpa, ela passa a ser sobrejetiva. Então, essa daqui é injetiva. E essa daqui, mesma regra, ela passa a ser sobre. Por quê? Todo mundo no contradomínio tem um correspondente ali, porque eu só tenho os números reais. E todo número real tem alguém que ao quadrado é igual a ele. Todo número real é positivo. Se eu restringo os dois ao mesmo tempo, é bijetivo. Qual é a condição de teste? Tá? Eu vou dar aqui uma condição de teste. Antes de eu passar para os próximos exemplos. E começa uma discussão assim. A primeira coisa é essa afirmação lógica que está aí no quadro é verdadeira. F de x é igual a f de y se somente se x é igual a y. Se você achar uma situação que isso aí dá errado, ela não é injetiva. Então, isso daqui significa que f é injetivo. Então, se você quer saber se ela é injetiva, você testa isso. Se você quer saber se ela é sobrejetiva, a condição de teste é essa daqui. A pré-imagem de qualquer elemento do contradomínio é diferente de vazio. E qual é a condição para ser bijetiva? F-1 de A possui um elemento. A cardinalidade desse conjunto é igual a 1 para todo A pertencente ao contradomínio. Isso aqui seria a condição de teste. Tá? O número de elementos da pré-imagem de um elemento só do contradomínio é sempre igual a 1. Isso aqui significa que ela é bijetiva. Então essas seriam as condições lógicas. Tá? Então, objetividade é não tem repetições. Sobre objetividade, todo elemento tem, tem uma pré-imagem. E bijetividade é a pré-imagem de todo elemento é igual a 1. Sempre. Eu vou deixar 2 exercícios para vocês antes de eu fazer umas observações. Tá? Primeiro exercício, então, os exercícios são esses daqui. Eu quero que vocês verifiquem se essas funções daí são injetivas, bijetivas ou sobrejetivas, esses dois. Depois eu vou colocar uma lista formal para vocês mesmo, mas essa daqui tá bom para começar. Primeiro explicar o que essa função daqui é. Essa função é a função que a gente chama o menor inteiro. Então ela é sempre igual menor inteiro menor que x. Então, por exemplo, quem é o menor inteiro de 1/3? O menor inteiro, o maior inteiro. Maior inteiro, desculpa. O maior inteiro menor que x é 0. Tá? Porque ele é o maior número que é inteiro que está abaixo de 1/3. 1/3 é 0,3333. 1,2. O menor inteiro menor do que 1,2 é 1. E assim por diante. 2,4. Menor inteiro do que ele é o 2. Mesma coisa com 2,8, 9.
menor inteiro maior do que, ou maior inteiro menor do que ele é o 2 também. E assim por diante. Tá? Quero que vocês verifiquem se essa função que está aí, que pega o número inteiro, divide por 3 e pega o maior inteiro menor que ele, se ela é injetiva, sobrejetiva ou nenhum dos dois. A outra, a função dos reais nos reais, que pega um x e leva em x menos 1 sobre 2. Então, acho que um exercício. Aí eu resolvo com vocês amanhã. Um terço? Porque um terço é 0, alguém perguntou por que o um terço é igual a 3. É porque um terço é 0,33333. E aí, quando você pega o menor inteiro do que ele, ou o maior inteiro menor que ele, é só o zero. Então faço esses daqui, venço esse daqui, depois eu vou montar uma lista para vocês amanhã, que ainda faltam mais alguns assuntos. Antes de terminar a aula de hoje, só quero fazer uma discussão aqui sobre essa questão da objetividade. Eu quero só que vocês pensem numa coisa. O que deu para ver aqui é o seguinte, tá? Chama atenção para uma coisa. Quando a função ela é injetiva, não tem repetição. Quando a função é sobrejetiva, todo mundo do contradomínio tem uma correspondência. Quando uma função é bijetiva, esse contradomínio é sempre um elemento só. O que dá para você pensar quando aqui era H, né? Botei F. Uf. Na outra era G também. O que dá para pensar quando uma função ela é bijetiva é na função inversa a ela. Porque assim, a gente poderia definir uma nova função, uma função U, que fosse o de 1 é igual a C, o de 2 é igual a B, o de 3 é igual a A e o de 4 é igual a D. É uma função que reverte. Eu posso pensar numa função assim quando eu tenho uma função objetiva, porque não existe uma ambiguidade. Por exemplo, eu não teria como pensar aqui porque quem seria a função inversa do Z? É o C ou é o D? E uma função não pode ter ambiguidade. Então, quando a gente cai dentro da ideia de uma função bijetiva, é possível pensar na ideia de uma função inversa. Isso é uma coisa que a gente vai olhar na próxima aula. Como encontrar a inversa de uma determinada função, assumindo que ela é bijetiva. E quais são as condições necessárias para isso. Tá? E quando que não existe. Então, esse seria o próximo ponto, falar de função inversa. Mas tem uma outra questão assim que eu queria tratar meio como um exercício para vocês pensarem. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, tá? Vou pegar um conjunto A, B, C, D, e um conjunto aqui 2, 3, 4. Esse é o conjunto A e esse é o conjunto B. Então, 2, 3, 4 e 5 e A, B, C e D. Eu consigo fazer. Existe uma F de A para B injetiva? É uma pergunta. Eu consigo encontrar uma função que definida de A para B que seja injetiva? O que vocês acham? Se estiverem assistindo o vídeo, dê uma pausa e pensem um pouco. Mas para o pessoal que está ao vivo, e aí? O que vocês acham? É possível encontrar uma função que saia de A e leve em B que seja injetiva? É possível?
A verdade é que é impossível você achar uma função que saia do A e leve no B. Injetiva. Porque olha só, uma função para ser injetiva tem que acontecer o quê? Esperando o pessoal responder. O pessoal do vídeo da ao vivo. Para uma função ser injetiva, o que precisa acontecer? Nossa, não, assim, vocês estão falando da ideia de sobrejetividade, tá? Injetividade, assim, uma função tem que estar definida em todos os elementos do domínio dela. Não tem como não tá. Então, o f de 1 tem que ser levado em alguém, o f de 2 tem que ser levado em alguém, o f de 3 tem que ser levado em alguém, o f de 4 tem que ser levado em alguém e o 5 também. Você não pode sobrar elemento para ser uma função. Só que para ser injetiva, não pode ter repetições. E para ser sobrejetiva, não pode sobrar nenhum elemento aqui desse lado. Tá? Então, para ser injetiva, não pode ter dois desse lado levados no mesmo, daqui. E para ser sobrejetiva, não pode ter ninguém aqui. Desculpa. Para ela ser injetiva, você não pode ter dois aqui indo para o mesmo aqui. E para ser sobrejetiva, não pode ter ninguém sobrando aqui. Então, minha pergunta é: se eu tenho um conjunto que tem 5 elementos e tem um outro conjunto que tem 4 elementos, eu tenho como fazer uma função injetiva do primeiro para o segundo? Vocês acham? Sim. Como? Eu não tenho. Por quê? Bom, eu estou definindo uma função, tá? O 1 vai ter que ser levado em alguém. Não sei quem. Mas digamos que ele seja levado no A, tá? E aí o 2 é levado no D. O 3 eu vou dizer que eu vou levar ele no B. O 5 eu vou levar ele no C. Porque, lembra, eu não quero repetir ninguém. Para onde que o 4 vai? Lembra, eu quero falar de uma função que é injetiva. Não posso não levar em lugar nenhum. Porque é uma função. Todos os elementos do domínio têm que ser levados em alguém. Mesmo que eu não repita ninguém. O 1 vai no A, o 1 vai no B, sei lá, mas eu não repito. O F de 2 vai num outro ponto, o F de 3 vai em outro ponto, o F de 5 vai em outro ponto. Tá? Eu vou ocupar 4 pontos, com os 4 pontos do começo. Esse último ponto que ficou de fora tem que ir em alguém. Como tem 4 possibilidades, ele tem que ir para um dos 4. Não sei quem é, mas ele não tem escolha. Ele precisa ir para algum deles. Então, cada um dos elementos tem que ser levado em alguém. Eu não tenho como fazer isso. Então, essa função daí nunca pode ser injetiva. Uma função que é injetiva, o contradomínio tem que ter sempre mais elementos do que... Quando você está falando de conjuntos finitos, claro. Conjuntos infinitos é uma outra história. E aí complica um pouquinho, mas aí é uma história que a gente não vai entrar. Talvez entre no mérito aqui um pouco, mas depois que tiver um pouco mais claro para vocês. Mas uma função que ela é injetiva, de conjuntos finitos para conjuntos finitos, você nunca pode ter o contradomínio com menos elementos do que o domínio, porque isso vai dar errado. Tá? Tá. O contradomínio tem que ser pelo menos maior do que o domínio.
Vou fazer um corte aqui e aí eu já volto com próxima pergunta. Tá. Vamos voltar agora então para a próxima pergunta, a situação contrária. Digamos que eu tenho aqui então um conjunto que tem A, um B, vamos colocar letra pequena, porque conjunto geralmente é maiúsculo. Então, um A, um B, um C. 3 elementos. E 1, 2, 3, 4 e 5. Existe G de A para B sobre adjetivo? Você consegue fazer uma função que leve um conjunto de 3 elementos para um conjunto de 5 elementos? Sim ou não? O que vocês acham? Sobre adjetivo agora. Sobre adjetivo significa o quê? Que todo elemento do conteúdo tem uma pré-imagem. Isso é possível? Porque olha só. Eu pego aqui o A, ele é elevado em alguém. O C é elevado em outra pessoa também. O B também. Porque eu só tenho 3. Eu nunca vou ter como colocar em todos os 5. Então, não importa qual eu escolha, qual seja a minha escolha ali, eu nunca vou conseguir alcançar. Então, quando eu estou pensando numa função sobrejetiva, o número de elementos do domínio precisa ser maior do que o número de elementos do contradomínio. E aí junta numa coisa legal. Que olha só. Pô, mas para a função ser injetiva, o número de elementos do domínio precisa ser menor do que o número de elementos do contradomínio. Menor ou igual. E aqui é o contrário. Então, se você está falando de uma função bijetiva, você só consegue fazer bijeções de conjuntos finitos quando o número de elementos do domínio é igual ao número de elementos do contradomínio. Essa é a única situação que isso consegue acontecer. Então você pode fazer esse argumento aí envolvendo a cardinalidade de conjuntos. Quando você trabalha com conjuntos de número de elementos finitos, você só consegue pensar, você já pode automaticamente assumir que não vai funcionar a adjetividade, não vai funcionar a sobreadjetividade baseado no número de elementos. Para conjuntos infinitos, isso definitivamente não funciona. Porque, bom, obviamente é um conjunto infinito. Na verdade, eu vou dar uns exemplos para vocês aqui que vão ser estranhos. O mais perto que você consegue fazer com essa ideia de cardinalidade é uma coisa que vocês vão ver lá em álgebra linear. Que é assim, uma transformação linear e a dimensão de um espaço. Dá para você fazer umas afirmações parecidas com a que eu estou fazendo agora. Mas não esquenta a cabeça com isso se vocês nunca viram álgebra linear. Isso é uma coisa que vocês vão aprender no momento certo. Só estou falando assim, que no conjuntos infinitos a situação muda. Por que ela muda? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, que eu acho que é legal. Vamos pensar no conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Eu consigo fazer uma função injetiva dos naturais nos inteiros? Não, primeiro, o conjunto dos números inteiros é quem? E o conjunto dos números naturais é quem? Se vocês assistiram às aulas de aritmética, teve uma aula que eu fiz sobre quem são os conjuntos. Naturais, inteiros, racionais. Não lembro se eu cheguei nos reais ou não, mas... Conjuntos naturais são quem? 0, vou colocar uma interrogação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá. Todos os números naturais. Você tem números inteiros. Números inteiros são quem? Menos 2, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Qual desses dois conjuntos é o maior deles? O N ou o Z?
O Z é maior? Por que o Z é maior? Parece bobo, né? Mas, bom, todo mundo N tá no Z também, né? Então, Z é o maior dos conjuntos. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Hum, Eu consigo fazer uma função que é injetiva dos. Não, ele. O Z é um N quando você inclui os números negativos. Então, tecnicamente, se eu for pensar assim na lógica de conjuntos finitos, eu dobrei o número de elementos, certo? Tem todos os elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que você ainda tem eles negativos. Então, você, para cada elemento do N, você tem 2 agora, tirando zero que repetiu. Mas. E aí a pergunta é: eu consigo fazer uma função de N para Z que seja injetiva? Sim, né? Eu posso fazer uma função injetiva que é só eu pegar o número e botar ele lá dentro. Sem problema. Eu consigo fazer uma função que seja sobrejetiva do N para o Z? Não. Vocês têm certeza que não? Essa aí é sempre divertido. Lembra que eu falei daquelas observações todas, eu sempre coloquei a nota que isso só funciona para conjuntos finitos. Conjuntos infinitos, a coisa muda completamente de figura. Porque olha só: 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Menos 1, 2, o menos 2, menos 3, menos 4. Que função eu vou pegar? 0 leva no 0, 1 leva no 1, 2 leva no menos 1, 3 leva no 2, 4 leva no menos 2, 5 leva no 3, 6 leva no menos 3, 7 leva no 4, 8 leva no menos 4. Entenderam? Essa função daqui que eu escrevi leva dos naturais nos inteiros e ela é objetiva. Não só ela pega todo mundo dos inteiros, mas ela não repete nunca. Então, na verdade, embora a gente fale assim, que logicamente, assim, a sua intuição diria para você que esse conjunto é maior do que esse, eles têm o mesmo número de elementos. Ambos eles são conjuntos. Eles têm o mesmo número de elementos. Porque você consegue pegar todos os elementos dos naturais e colocar numa correspondência com os elementos dos inteiros. Sem sobrar ninguém e sem ficar faltando ninguém. Sem repetir e sem ficar faltando. Esse aqui é um exemplo. Não é uma definição formal, tá? Porque a definição formal eu não vou fazer nesse curso, porque isso é um curso introdutório. Mas existe uma definição formal que você faz lá a abjeção de um para o outro e tal. Entra aqui, é mais para expandir a mente de vocês que eu estou fazendo essa descrição. Então eu estou fazendo uma coisa mais informal. Mas vocês concordam então que aqui é o conjunto do Z e aqui é o conjunto N. E claramente eu estou pegando todos os elementos do Z com os elementos do N, sem repetir e sem faltar. Então essa daí é uma função que é objetiva dos dois. E a lógica é essa só. 0, 1. Seria basicamente os ímpares vão para os positivos e os pares estão indo para os negativos. O 0 está indo para o 0, mas fora isso seria isso. Os números ímpares vão para o
Seria mais ou menos assim, você multiplica o número por 2, e se o número original for, assim, o número é par, tá, divide por 2, desculpa. Tem uma regra para isso, mas dá para entender. Eu estou basicamente pegando ele e fazendo, tá, vai para cá, o 3 vai para 2, o 5 vai para 3, tá. Vocês vão ver a definição formal disso mais para frente, quando vocês fizerem um curso lá de análise ou teoria de conjuntos. Que aí vocês vão ver essa função daí. Mas por enquanto não esquentem da cabeça. Aqui é mais o desenho e o esquema. Vamos complicar mais ainda um pouco. E esse conjunto daqui? Conjunto dos racionais. Pergunta. Conjunto das frações. Esse conjunto é maior ou menor do que o conjunto dos naturais? Esse aqui é o conjunto de todas as frações possíveis. Tipo, 1/3, meio, blá, 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 menos meio. A Larissa já pegou, já entendeu. Esses conjuntos são iguais. Eles são maiores no sentido de que os naturais estão contidos nos racionais, mas eles têm o mesmo tamanho. Aí você vai falar realmente, professor, como assim? Não faz sentido. Como é que esse daí tem o mesmo tamanho que o outro? A gente vai usar uma representação aqui que é a seguinte, tá? É uma representação bem trapaceira. 5, 6, 7, meio, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 e assim por diante. Vocês concordam que se eu escrever esses números aqui, eu vou pegar todas as frações, ignorando o sinal por enquanto. Mas eu pego todas as frações aqui, certo? Na verdade, eu vou pegar repetições, porque o 2 é igual a 4 meios. Só que isso não é um problema. Tá? Eu quero construir aqui uma função de f em q em n, ou melhor, de n em q que seja sobrejetivo. Ou seja, ela tem que pegar todos os racionais. Saindo dos naturais, ela vai pegar todos os racionais. Que função eu faço? Essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai pegar fazendo uma função que vai fazendo uma serpentezinha. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, esse aqui é o 5, 6, 7, 8, 9, 10. E por aí vai. Você vai conseguir pegar todos os racionais saindo dos naturais. Você vai ter repetições? Vai. Mas você consegue fazer uma função que é dos naturais nos racionais sobrejetiva. Se fosse seguir pela lógica dos conjuntos finitos, isso significaria que o conjunto dos racionais é menor do que o conjunto dos naturais. O que acontece isso é uma coisa que vocês vão ver lá em análise, é que existem graus de infinito. Tem infinitos que são maiores do que outros infinitos. Eu sei que é uma coisa meio esquisita assim, mas tem infinitos que não conseguem, que são equivalentes. A ideia de infinito é uma ideia meio estranha. Por isso que eu estou fazendo isso aqui é um primeiro toque na ideia, tá? Mas tem infinitos que são maiores que outros infinitos, e tem infinitos que têm o mesmo tamanho. O negócio é naturais, inteiros e racionais, todos são conjuntos que são chamados de enumeráveis.
eles todos têm o mesmo tamanho do que os naturais. Só que aí você tem esse. Esse conjunto daqui, você consegue provar, e não é tão fácil, que não existe nenhuma função que vai sair desses conjuntos enumeráveis daqui e vai chegar nesse que vai ser sobrejetiva. Sempre vai ter algum número real que vai ficar de fora. É meio estranho essa ideia, mas isso daqui é um conjunto que a gente chama de não enumerável. Ele é um infinito grande demais para ser contido dentro dos naturais. Tem números demais. Ele é uma densidade que você não consegue corresponder. Mas vocês querem saber uma coisa estranha que acontece também? Isso aí não vai cair na prova, tá? Só para vocês não se assustarem. É só porque eu quero que vocês comecem já a pensar na ideia do infinito. Sabe uma coisa estranha que acontece? Se você pegar qualquer intervalo contínuo dos reais, esse intervalo consegue ter uma correspondência bijetiva com os reais inteiros. Não importa quão pequeno seja o seu intervalo, ele vai ter o mesmo tamanho que todos os números reais. E ele vai ser sempre maior do que qualquer um dos outros conjuntos enumeráveis. Então, quando você começa a trabalhar com conjuntos infinitos, a sua intuição meio que te atrapalha. Porque acontecem coisas que são bem esquisitas. Mas, de novo, vocês não precisam se preocupar com isso agora. Isso aí é lá em análise ou teoria de conjuntos que vocês vão estudar essa ideia de tamanhos do infinito. Isso aqui foi só mais uma introduçãozinha. Na próxima aula, eu vou. Na próxima aula, eu vou fazer com vocês a parte lá da objeção e da função inversa. Então, a gente vai voltar para aquilo. De novo, isso aí foi só para dar uma introdução para vocês na ideia de tamanhos do infinito. Mas para conjuntos finitos, a sua intuição funciona. Beleza, gente? Então, parar o vídeo por aqui. Então, até a próxima.